Começamos hoje o livro de Levítico, capítulo 1. O Senhor Deus chamou Moisés e, de dentro da tenda sagrada, mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali, ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício, para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali, na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão o fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, e os sacerdotes os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal será todo queimado, como um sacrifício que tem cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica no lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem a partir em 2 partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem cheiro agradável a Deus, o Senhor. Capítulo 2. Quando o homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais e dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Se a oferta forem pães assados, apresente a Deus o Senhor essas ofertas de cereais, entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta e de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro.
mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor, leve grãos de espigas verdes, esmagados e torrados no fogo. Põe azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Capítulo 3. Quando o homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com o sangue, e um dos sacerdotes apresentará ao Senhor, como uma oferta de alimento, toda a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins com a gordura que cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor, como uma oferta de alimento, a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins e a gordura que cobre também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento a Deus, o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal, e os 2 rins e a gordura que cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento que tem cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso, os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura, nem o sangue. Essa é uma oferta, essa é uma lei que ele deverá ser obedecida para sempre, por vocês e pelos seus descendentes. Capítulo 4. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer. A pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido, se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali, na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue da presença do Senhor e borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso é sagrado e queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins, do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas, mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos, e levará para fora do acampamento, até um lugar puro, onde são jogadas as cinzas,
e ali queimará o animal todo em cima da lenha. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício a fim de tirar o pecado e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina, no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, e fará com que esse animal, mesmo que fez com aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez com o outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor, nosso Deus, mandou que não fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é uma oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. Se uma pessoa do povo, sem querer quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada do que cometeu o pecado, trará como uma oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados, ela matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como costuma fazer uma oferta de paz. O sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e a queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Capítulo 5. Os casos em que é preciso oferecer sacrifícios são os seguintes. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpada e merecerá castigo. Se alguém, por descuido, tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém por descuido tocar uma coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ela ficará impuro, e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar,
então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e esta oferecerá primeiro a ave que é sacrifício para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela, sem tirar a cabeça, e borrifará ao lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é uma oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá essa pessoa, a farinha, e pegará 1 punhado e a queimará no altar, em cima das ofertas de alimentos apresentadas a Deus, o Senhor. Isto lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém sem querer cometer o pecado e não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e a oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. Capítulo 6. O Senhor Deus deu a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Para tirar a culpa, precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor. Nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas. Para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso. No dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará o outro valor total daquilo que roubou, mais 1/5, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O
O sacerdote oferecerá a Deus o Senhor o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. São essas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus o Senhor as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão pão num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer este pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus e por isso é muito sagrada, como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer deste pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dadas a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando o sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite, e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida ou a oferta toda será queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada no lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal, sacrificado para tirar pecados, for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão de pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Terminamos por hoje.